Olá pessoal, eu sou o Renato, vou falar um pouquinho para vocês aí sobre placa-mãe, ok? E aí para a gente começar, a gente precisa entender que placa-mãe ela vai ser a base para todos os dispositivos e componentes de um microcomputador, certo? Seja teclado, seja mouse, seja um processador, um módulo de memória, uma placa de vídeo. Então todos os componentes que você pode conectar a um computador, desde que essa placa-mãe seja compatível, né? E ela vai dar suporte para cada um desses dispositivos. Só que antes de falar exatamente sobre placa-mãe, a gente precisa entender que vai haver um circuito integrado chamado de chipset, a qual ele define as características, as capacidades da placa-mãe, seja frequência do processador, seja frequência de memória, né? Seja capacidade de memória, se essa placa-mãe vai suportar 4 GB, 8 GB, então vai depender basicamente desse chipset para dizer qual é a capacidade dessa placa-mãe. E esse chipset ele vai ser dividido em dois circuitos, ponte norte e ponte sul, ok? Então nessa próxima tela vocês estão visualizando aí a estrutura de uma placa-mãe, onde nós vamos ter como elemento principal o processador, que ele vai estar acoplado à placa-mãe através de um soquete, mas que para que ele realize suas tarefas e interaja com os demais dispositivos, nós estamos visualizando aí, nessa primeira imagem, um chipset, a qual ele está acoplado com um dissipador de calor, né? Então esse aí é o que nós chamamos de ponte norte, porque ele vai estar ligado diretamente ao vídeo e à memória, fazendo interação e fazendo uma comunicação direta com o processador através desse chipset. E a ideia desse dissipador é justamente isso, já que são dispositivos essenciais para o processamento e o funcionamento do computador, acaba gerando com que esse dispositivo ele aqueça, né, sobreaqueça, e há necessidade de um dissipador de calor justamente para isso, né, para deixar ele um pouco mais resfriado e que não queime o componente. A seguir, nós temos a ponte sul, né, que vai ser o chipset, vai ser o circuito integrado que vai estar responsável pela ligação dos dispositivos de entrada e saída e demais dispositivos que essa placa-mãe vai dar suporte, como por exemplo placas de som, placas USB, barramentos PCI, né, o conector PCI, conectores paralelos, conectores seriais, conectores SATA também, conectores IDS, conectores de rede, ok? Então, dando continuidade, nós temos aí esses recursos que a placa-mãe pode oferecer. E aí, de antemão, eu vou mostrar para vocês que são dois tipos de placa-mãe diferentes, mas que trazem aí os mesmos recursos ou recursos semelhantes para o funcionamento de um microcomputador, né? Seja a conexão para teclado e mouse, seja a conexão para rede, seja conexão serial, seja conexão de vídeo, seja conexão de som, seja conexão paralela. Então, aquele chipzinho, circuito integrado, que nós chamamos de ponte sul, ele vai ficar responsável pela interligação desses componentes aqui, exceto o de vídeo, como vocês viram que ele está como responsabilidade da ponte norte, ok? Dando continuidade, esse carinha que eu estou mostrando para vocês aí é o conector IDE. Ele é responsável pela interligação tanto de HDs, né, os hard disks, quanto os drives de CD e DVD-ROM, ok? E vale lembrar também que as primeiras versões existe um conector IDE para disquete, a qual entrou em desuso, foi removido, e esse conector IDE também já foi removido das placas-mães mais atuais. E ele foi removido com o intuito de ser substituído por esse novo tipo de conector aqui, que é o conector SATA, a qual ele é responsável por fazer a interligação tanto dos HDs mais novos, como vocês podem ver na imagem aí, como também dos drives de CD e DVD-ROM, certo? E vale ressaltar nessa tela que os drives de CD eles estão também entrando em desuso. São poucos os computadores, são poucos as placas-mães que vêm com suporte para esse carinha, certo? Então é mais comum você encontrar o dispositivo portátil
a qual faz a interligação através de conexão do tipo USB. Nessa próxima tela eu vou falar para vocês a respeito dos sockets de processador, certo? De processadores, onde nós temos esse primeiro aí à esquerda, vai ser um socket para processadores do tipo Intel, e o da direita é um socket ou um encaixe para processadores do tipo AMD, certo? E aí a ideia de mostrar eles assim, um ao lado do outro, é para que vocês possam visualizar a diferença entre esses sockets, entre esses slots de encaixe para processador. Nessa próxima tela vocês estão visualizando aí slots para memória RAM, certo? Então é onde eu coloco o meu módulo de memória, comumente chamado de pente de memória, o que vai auxiliar, né, nesse processamento do computador, e onde eu vou conseguir fazer com que funcione perfeitamente esse computador, eu consiga visualizar o sistema operacional e os aplicativos do meu cotidiano. Nessa próxima tela vocês estão visualizando aí os slots de expansão, né, que são conhecidos como barramentos PCI, a qual você pode adicionar qualquer um daqueles recursos que a gente falou anteriormente. Eu quero adicionar uma nova placa de rede, eu quero adicionar uma placa de expansão USB, as USBs que eu tenho, já conectei mouse, já conectei teclado, já conectei fone de ouvido, já conectei impressora, mas eu estou precisando de mais USBs. Então, através desse tipo de barramento de expansão aí, você pode adicionar novos recursos que você queira aumentar ou adicionar caso o seu computador não tenha. E aí, falando ainda sobre slots e barramentos, nós temos que nessa tela vocês estão vendo aí um barramento exclusivo para placas de vídeo no modelo AGP, certo? Foi o primeiro barramento dedicado para placas de vídeo do tipo AGP, ok? E aí eu trago um exemplo de placa de vídeo AGP, e aí é bom que vocês percebam também que difere um pouquinho do próximo barramento que eu vou mostrar para vocês, e a forma como ele é conectado ali através daquela parte dos contatos metálicos na parte inferior da placa. Então, como eu falei para vocês, esse socket, o PCI Express, ele é bem diferente do modelo AGP, é um modelo mais atual para conexão de placas de vídeo, certo? Ele é dedicado, exclusivo para placas de vídeo, para quem gosta de fazer edição de vídeo, para quem gosta de jogar, para quem quer fazer mineração de dados. Então, o ideal é que você tenha uma placa de vídeo dedicada só para isso. Ou se você quiser mais um desempenho no seu computador também, você pode estar utilizando uma placa off-board, né, que é um recurso que você está comprando extra para adicionar ao seu computador, a sua placa-mãe. E aí, eu trago uma imagem, né, ilustrativa aí de uma placa de vídeo de conexão do tipo PCI Express, ok? E aí, para o final dessa aula, eu trago algumas questõezinhas para a gente discutir um pouco acerca delas e do conteúdo. Essa primeira questão é do Conselho Regional de Administração do Paraná. Foi uma questão que foi realizada esse ano, 2019, para o cargo de secretária, e a banca que formulou é a Quadrix. E é uma questão de nível médio, que diz o seguinte: o barramento PCI Express não suporta a instalação de uma placa aceleradora gráfica. Então a gente viu aí no finalzinho, antes de começar as questões, que o barramento ou slot PCI Express, ele sim dá suporte às placas de vídeo, às placas aceleradoras gráficas. Então a resposta a essa questão é errado, ok? Na próxima questão é do concurso do Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas da 2ª Região de São Paulo. Também foi realizado esse ano, 2019, para o cargo de assistente administrativo, também realizado pela banca Quadrix, e é uma questão de nível médio, ok? Então vamos lá. Além de permitir a comunicação entre o processador e os circuitos localizados na placa-mãe, os chipsets também definem as características do computador, como, por exemplo, os componentes que podem ser instalados e a velocidade do fluxo de dados? Sim, é exatamente isso, como a gente começou lá no início dessa aula. Nós vimos que os chipsets eles definem as características, eles facilitam a comunicação, eles dizem quais são os componentes que são compatíveis e podem ser instalados no computador. Bem como a gente pode notar que a ponte norte, por
trabalhar dedicadamente a memória e a vídeo, ela precisa de um fluxo de dados bem maior e bem mais rápido do que a Ponte Sul, já que ela utiliza na Ponte Sul os dispositivos como IDE, USB, né, toda a parte adicional que nós vimos aqui nessa aula. Então a resposta, né, confirmando aí, certo? E a próxima questão é uma questão do Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Sul, para o cargo de analista na área de comunicação social. Foi realizado ano passado, 2018. A especialidade dessa prova, né, dessa questão que foi tirada, é para jornalismo, e a banca também foi a Quadrix, né? Então eu trouxe aí para vocês 3 questões da banca Quadrix, e a diferença é que essa última é para nível superior, ok? Então vamos à questão que diz o seguinte: o conjunto de circuitos integrados que gerencia o funcionamento da placa-mãe e que é responsável pelo acesso às memórias e até mesmo às funções de exibição de vídeo e execução de áudio em placas-mães, entre outras, é o ou a. Letra A, barramento. Letra B, clock. Letra C, bateria. Letra D, chipset. E letra E, registrador. Então, de cara, quando a gente lê aí essa questão, e que a gente já falou nessa aula, os circuitos integrados são os chipsets, né? Então a resposta dessa alternativa aqui é a letra D. Mas não é simplesmente pelo fato de a resposta já ser a letra D que a gente vai finalizar. Vamos comentar um pouquinho sobre as outras alternativas. A letra A diz que é barramento. Barramento nós vimos nessa aula que também é chamado de slot e vai ser um componente responsável pelo encaixe ou pela acomodação de um periférico, de uma placa de extensão, do módulo de memória. Então tudo isso aí vai ser responsabilidade do barramento. Na letra B diz que é clock. O clock é um reloginho que vai estar dentro do processador para sincronizar e dizer a hora exata de fazer as tarefas, fazer as operações que são de responsabilidade desse processador. Letra C diz o seguinte: bateria. Bateria vai ser um componente que a gente pode também trocar por pilha, certo? Que vai garantir aí essa placa-mãe guarde, armazene a hora e as configurações desse computador. A letra D é a correta para essa questão, e a letra E, que fala aqui dos registradores, são espaços de armazenamento muito pequenos que estão dentro de um processador, que vão servir e auxiliar na execução das tarefas, ok? Então, como a gente pode estar finalizando a aula aqui, né? A gente falou de placa-mãe, falou de barramentos, falou de algumas características, né? E aí eu espero que tenha sido de fácil acesso para vocês essa aula, a compreensão, e se tiverem alguma dúvida, né, fiquem à vontade para perguntar.